Paz do Senhor, GP, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulos 18 e 19. Nós vemos uma história de guerra, perdas e recomeços. É um momento em que Davi, o rei de Israel, precisa lidar com a dor de perder um filho. E lidar também com o peso disso e continuar liderando o povo mesmo assim. Então, no capítulo 18, Davi ele está enfrentando uma guerra contra o seu próprio filho, Absalão. Ele organiza o exército, mas os soldados pedem para que ele fique na cidade por segurança. E antes da batalha, Davi dá uma ordem: poupem o jovem Absalão por minha causa. Mas a guerra acontece, o exército de Davi vence, mas Absalão, ao fugir, fica preso pelos cabelos em uma árvore. E Joabe, que era o general de Davi, vê aquilo e mata Absalão, mesmo sabendo da ordem do rei. Então, quando Davi recebe essa notícia, ele desaba. Ele fala: meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. E nesse momento não tem uma comemoração, né, por ter sido uma guerra bem sucedida, uma batalha bem sucedida, mas Davi ele vivia um luto ali mesmo pela perda do seu filho. E o rei ele precisa continuar, então Davi ele tá tão triste que o povo começa a se sentir envergonhado por essa vitória, em vez de sentir orgulho. E Joabe chama a atenção do rei e chama a responsabilidade, né? Se ele não levantar, ele perderia o povo e o apoio de todos. Então Davi, ainda machucado, decide aparecer diante do povo e o seu retorno como rei começa ali. E aí, no caminho de volta para Jerusalém, Simei, que tinha amaldiçoado Davi, pede perdão e Davi o perdoa. Mefibosete, que foi acusado injustamente, prova sua fidelidade. E um homem tenta iniciar outra revolta, mas é impedido. E aqui nós temos algumas aplicações. Que sentir, na verdade, não é uma fraqueza, mas a gente precisa seguir. Davi, ele chorou, mas ele se levantou. E às vezes nós precisamos fazer o mesmo, né? Também, escolhas erradas têm as suas consequências. Absalão, ele se rebelou e pagou caro por isso. Então, toda decisão que a gente toma, ela tem um preço. E o perdão, ele abre espaço para uma restauração. Então, mesmo magoado, Davi escolheu perdoar e seguir em frente. E uma fidelidade silenciosa também é reconhecida. Como Mefibosete, às vezes nós não somos ouvidos, mas Deus nos vê e Ele nos traz honra no tempo certo. Então, se você está nesse momento enfrentando uma dor, lutas internas ou precisa tomar decisões difíceis, lembra-se que o Senhor Deus ele te fortalece no meio da dor. Então, nós precisamos dar voz, dar nome àquilo que a gente está sentindo, mas não parar, porque o Senhor é aquele que está na nossa frente, nós estamos abaixo da liderança do Senhor, nós estamos vivendo uma vida com Deus e os recomeços também fazem parte disso, amém? Quero orar por você nesse momento. Senhor, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço porque a sua palavra é viva e eficaz e eu te peço para que o Senhor nos ensine a passar por esse processo, Jesus, às vezes de enfrentar uma dor, enfrentar uma dificuldade, enfrentar lutas eternas ou internas ou tomar decisões difíceis. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça nesse caminho, que o Senhor nos encha com a sua graça, com a sua unção, com a sua força, em nome de Jesus. Nos ensine, Deus, a sermos humildes, amáveis como o Senhor é e nos submetermos, Deus, à sua liderança, estarmos debaixo da sua direção, em nome de Jesus. Amém.